Que a graça maravilhosa de Cristo seja conosco. A minha oração é que Deus continue guiando teus passos, abençoando teus projetos, teus sonhos, e em tudo você possa lograr êxito. E de forma proporcional, seja também com cada integrante de tua família, em nome de Jesus. Eu quero fazer um pedido a você de compartilhar a reflexão que irei trazer com seus familiares, com seus amigos, aquelas pessoas que você mantém contato, que ainda não tiveram uma experiência de salvação com Jesus Cristo, que não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho de Cristo. Faça isso, porque assim fazendo, o bem que você fará a essa pessoa tem valor eterno. Por isso, precisamos fazer a nossa parte, porque assim sendo, certamente as pessoas terão a oportunidade de decidir qual caminho seguir, tá bom? Se o seu coração parasse de bater agora, você tem certeza de que irá para o céu? Se a sua resposta for sim, eu quero lhe fazer outra pergunta. Digamos que nesse exato momento você esteja diante de Deus e Ele lhe perguntasse: por que razão você está no meu céu? O que você diria? Independente da sua resposta, toda pessoa pode ter a certeza de fato de ir para o céu após a morte. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 13, nos diz: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, a vós que credes no nome do Filho de Deus. Observe que nesse texto, João é categórico quando afirma tem, ou seja, presente, a vida eterna, vida sem fim, vida que nunca se acaba. Isso é extremamente fundamental, crermos em Jesus, confiarmos nele para termos essa vida, porque todo ser humano está afastado de Deus por causa do pecado. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo diz: porque todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Todos, sem exceção, estão afastados de Deus, do Deus Santo, por causa do pecado. Mas o pecado, ele ocasiona algumas coisas. As consequências do pecado, Paulo, ele fala ali em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Viram como isso é tão sério? As consequências do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E essa morte aqui que Paulo fala é separação de Deus. Separado aqui, enquanto está no planeta Terra, por causa do pecado, porque Deus é santo, o homem afastou-se dele, e tendo também as consequências pós-morte, porque o lado espiritual não morre. Essa linguagem de morte é exatamente separação, não é aniquilamento, deixar de existir, não. É separação perpétua de Deus. E a definição de ter vida eterna ao lado de Deus ou morte eterna, decidimos aqui quanto à nossa atitude. Se a nossa atitude, conforme João especifica nesse texto que a princípio li, que todo aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna, então certamente será algo
maravilhoso na vida daquele que assim proceder. Porque, na realidade, quando lemos a palavra de Deus, Deus já fez tudo por nós. Jesus já fez tudo por nós. Lá em Romanos 5:8, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Observe que mesmo nós sendo ainda pecadores, Cristo morreu por nós, ou seja, nos substituiu. Aquilo que de fato nos condena, que é o pecado, Jesus levou sobre ele. Na linguagem do profeta Isaías, ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, todas as nossas dores. Jesus levou sobre si ali na cruz do Calvário, uma morte substitutiva, vicária. Por isso que nós somos justificados diante de Deus quando cremos plenamente na pessoa bendita de Jesus. Por isso, meu amigo, reflita, pense bem sobre isso, sobre a tua própria vida, sobre a tua alma. Eu confesso a você que não transmitiria essa palavra se de fato não cresce no poder de Deus, no Evangelho transformador de Jesus Cristo. Para um pouco e reflita sobre isso. Olha para a tua própria alma, para a tua própria vida. Tu tens o lado espiritual, não é só matéria, não. O ser humano, ele foi criado, formado segundo a imagem e semelhança de Deus. O pecado é que turvou, que embotou a nossa visão de Deus, nos afastou de Deus. Por isso, reflita um pouco sobre isso, porque a nossa vida ela está passando depressa. Não estou aqui com alarmismo, não. É uma realidade. Nós não sabemos se a luz que está sobre você agora irá se apagar ou continuará aí acesa. Não sei. E também sobre minha vida. Mas precisamos crer em Jesus. Lá em Romanos, ainda no capítulo 10, versículo 13, nos diz assim: todo aquele que invocar é chamar o nome de Jesus será salvo. Deus não faz acepção de pessoas. Onde quer que o homem esteja, não importa a situação, Deus conhece a tua história, a tua vida, o teu amanhã. Então, olha um pouco para você mesmo. Toma uma atitude espiritual. Por que protelar? Não permitas que o diabo, as forças do mal, possam pôr em êxito os seus propósitos. Não, porque em tua vida quem irá prevalecer é o poder de Deus. Basta você crer. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, a vós que credes no nome do Filho de Deus. Que assim seja. Amém.